O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Querido povo de Deus, aqui reunido no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nós estamos em plena novena perpétua, porque termina uma, estamos em outra, já tendo em vista dia 12, dia de nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos pedindo que Nossa Senhora transforme o meu medo em coragem. O medo que não precisa explicar muito. O medo que a pandemia nos trouxe, o medo que o desemprego nos traz, o medo que uma depressão vem. E todas as circunstâncias que nos amedrontam. Eu digo angustiado, mas não deprimido, abatido, mas não desesperançado. E é exatamente nessa perspectiva que nós precisamos ter coragem e, acima de tudo, ter fé. Hoje, dentro dessa semana do Cristo Rei, domingo já é advento, mas é essa perspectiva, a semana do Cristo Rei, que nos são apresentados alguns pontos importantes. No horizonte da nossa fé, esse Cristo Rei do universo não pode ser tirado. No horizonte da nossa fé, essa certeza, Cristo é Rei, é vitorioso. Mais uma vez você poderia me dizer, mas como Ele é vitorioso se nós vivemos de uma forma e no mundo onde não percebe-se os sinais do reino? Cristo é Rei. Mas lembremos que o mundo, segundo São João na sua primeira carta, que o mundo está ainda sobre o jugo do príncipe das trevas. E por isso temos que vigiar e orar. O inimigo não pode derrotar Jesus Cristo. Ele sabe disso. Mas ele se vale, o inimigo se vale de uma pequena brecha. E que brecha? Da nossa liberdade. Eu repito, Cristo é Rei do universo. E é uma verdade, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Todo o inferno estremece. E os anjos louvam. Então, o inimigo nunca vai afrontar Jesus Cristo. Já perdeu. Mas ele pode e se vale da nossa liberdade, dada por Deus como um grande privilégio, nos dando consciência, nos dando a liberdade, ou se você quiser chamar, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é bom nem ruim, ele é neutro. Ele é a liberdade que temos.
de seguir o Cristo Rei, trabalhar pelo seu reino, porque sabemos que o trono do Cristo Rei é a cruz. A nossa liberdade, a nossa vontade, se for uma obediência, uma conformidade com Deus, nós estamos sendo filhos da luz. Mas em tudo o inimigo, ele quer nos derrubar. Ele não podendo atingir Deus, ele tenta atingir as criaturas amadas de Deus, eu e você. E ele não perde tempo. Então como ele faz? Ele tenta confundir a nossa cabeça. Ontem o Evangelho falava dos falsos messias, e eu atualizava esses falsos messias em falácias, em princípios que não são cristãos, e que a gente vai assimilando. É aí. Não esqueça que o príncipe das trevas, o diabo, ele quer dividir, diabolum, ele quer dividir. Ele começa dividindo a alma, a nossa alma. Uma alma dividida, uma alma enfraquecida. Ele quer dividir a família, mas pode ter certeza, se tem uma força contrária ao processo unitivo de um casal, unitivo é o inimigo. E aí, no mau uso desse livre-arbítrio, nós começamos a entrar naquilo que não convém. São Paulo falou muito sobre imoralidade, nós estamos falando isso em 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, quem está me acompanhando na leitura. Imoralidade sexual. Depois fala dos ídolos, mas aí nós poderíamos perceber quantas coisas que vai entrando na nossa vida. Impressionante, porque hoje a palavra-chave do Evangelho é dizendo, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas parece contraditório, porque o Evangelho começa dizendo que nós seremos perseguidos, diz que alguns serão presos, alguns hão de morrer por Cristo, mas é permanecendo firme que ganhareis a vida. Então essa vida que o Evangelho nos fala por Lucas, não é uma vida biológica, é uma vida um pouco maior. Quando nós falamos que o Cristo Rei venceu a morte, sim, a morte física, mas é mais do que isso, é a morte da esperança, é a morte pelo medo, é a morte pelo desespero, é a morte pela confusão. Ele venceu abrindo uma nova perspectiva, é permanecendo firmes que ganhareis a vida. Hoje, no Brasil não temos isso, mas eu tenho visto aqui e acolá quanta perseguição contra o cristianismo, em muitos países. Perseguição pelo simples fato de você ser cristão. E a coisa tende a aumentar. Mas apesar de nós não sermos aqui perseguidos por sermos cristãos, há uma outra forma de perseguição. Há uma outra forma de martírio que nós somos chamados a viver. É quando, de uma forma, e isso é perceptível, de uma forma sorrateira, de uma forma imperceptível, dissimulada, dissolvida, vão se passando valores anticristãos. Eu não vou ficar exemplificando, cada um compreenda na medida da sua própria compreensão, e não é redundância do seu conhecimento. É perceptível, meus irmãos, que os valores cristãos, Jesus Cristo, nem estou falando católico, esses dias eu falei sobre isso, mas como você é influenciado, eu como padre sou influenciado a relativizar. Nós vivemos um relativismo,
Se você perguntar o conceito de família, hoje é relativo. Se você perguntar alguns conceitos, a pessoa se perde hoje. Qual a consequência disso? Não se sabe. Nós não sabemos nos orientar o que é certo, errado, o bem e o mal, a vida, a morte, como diz o provérbio. Mas também não conseguimos conduzir a família. Nós vivemos hoje essa perseguição velada, onde se atinge os valores, os princípios básicos do Cristo Rei. Quais são esses princípios básicos? Amor, perdão, justiça, igualdade, reconciliação. Perceba que nós estamos no mundo e Jesus, Ele tinha tanta consciência que nós viveríamos tempos difíceis, que Ele rezou. E tem a oração sacerdotal, quando Ele disse assim: eu não peço que os tireis do mundo, mas guarde-os do mal. Tanto que no Pai Nosso é tão forte isso, que nós rezamos: livrai-nos do mal. E meus irmãos, esse mal entra pelo nosso ouvido, ele entra na nossa consciência, ele se aloja na nossa vontade. É impressionante que o Evangelho começa dizendo: vocês vão viver momentos difíceis. Mas tem uma frase perdida ali no meio que não pode estar perdida. Naquele momento, vocês terão a oportunidade, a chance, o privilégio, agora já digo eu, de testemunhar a vossa fé. As provações na nossa vida, elas servem para mim, para você, cada um no seu estado de vida, como oportunidade de testemunhar a fé. São Paulo vai fazer essa opção. Quando ele apelou para César, não é que ele era orgulhoso, não é que ele quis se valer do princípio romano, do cidadania romana. Ele entendeu que passando de tribunal a tribunal, ele iria evangelizar os grandes. Essa foi uma das motivações. Era a oportunidade que ele teve de testemunhar a fé. Também em Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram levados e apanharam, tiraram as roupas, ficaram não nus, mas sem as roupas principais, e apanharam de vara. Eles chegaram e disseram, estavam felizes pela oportunidade que tiveram de testemunhar a fé. Se assim é, onde eu e você temos testemunhado a fé? Na primeira provação, se larga. Na primeira tentação se cede. No primeiro problema do matrimônio, se abandona. Na hora em que nós somos chamados a separar aquilo que os antigos faziam, escolher feijão, separar as coisas boas das ruins, não nos propomos a isso. Mas não é aí que nós somos chamados a testemunhar a fé? Gente, quando as coisas vão bem, como diz o ditado, na descida todo santo ajuda, quero ver na subida. Nos momentos bons, na família está bom, a coisa está boa, mas não é na hora da fé, na hora da tribulação que vem a fé. Eu te pergunto, qual a resistência, qual a quantidade, qual a solidez da nossa fé? Eu lia um artigo esses dias sobre Santa Teresa d'Ávila. Ela teve visões de Jesus, poucas vezes, porque ela pedia para Deus para não ter visões. Ela não queria ter muita coisa sobrenatural, com medo de se confundir, com medo de não saber se era de Deus ou se era do inimigo. Então ela pedia para não ter.
Mas é impressionante que Santa Teresa, quando ela teve visões beatíficas de Jesus, e foi uma vez, no final mais, ela entrou na noite escura, no deserto da vida dela. Ela teve a oportunidade de testemunhar a fé. Volto a pergunta para mim e para você. Eu, nos meus 25 anos de padre, as irmãs, você que é pai, você que é mãe, você que tem a sua profissão, você, diante das dificuldades, você tem testemunhado a fé? Ou balança com o vento? Dança conforme a música? Meus irmãos, é aí que a gente tem que pedir a Nossa Senhora. Nossa Senhora era uma mulher de fé. E se ela ganhou a vida, e nós proclamamos no terço, que Nossa Senhora assunta ao céu, Nossa Senhora no quinto mistério, coroada de glória. Se o Apocalipse fala vestida de sol, é porque foi uma mulher que foi firme na fé. Firme. Não é só ter fé, é ser firme na fé. Padre, mas é difícil a gente ser firme na fé hoje. Volto a dizer, um dos grandes perigos é o relativismo. Está tudo relativizado. A dificuldade de saber qual é o conceito, qual é o valor. Mas não é por isso que nós temos a palavra de Deus, ou você acha que a palavra de Deus não vem nesse sentido? Os santos evangelhos, eu nem vou dizer o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, se não for bem compreendido, errado. Nem vou dizer o Apocalipse, que eu estou evitando de dizer. Dom Peruso está dando aula sobre Apocalipse, e de uma clareza muito grande, mas é mais confuso para nós que estamos mais distantes do simbolismo. Mas o Cristo do Evangelho não é um norteador, uma bússola para nós? Não foi Nossa Senhora que viveu, por favor, ela, segundo a tradição, morreu com seus 56 anos, um pouco mais, um pouco menos. Mas Nossa Senhora, me diga quais são as consolações que Nossa Senhora teve, se ela não teve que ser firme na fé, se ela não teve que resistir, porque foi um processo de 30 anos, 33 anos de Nossa Senhora. Se ela ficou grávida com 15, 33 anos, enquanto Jesus estava com ela devia ter arritmia a toda hora, ela devia ter o coração disparado a toda hora. Por quê? Para pensar, filho, grávida em cima de um jumento, mal fez o bercinho lá em Nazaré, tem que catar as coisas e correr para Belém. Mal nasceu a criança, tem que fugir para o Egito. Ali foi uma mulher de fé, uma mulher que perdeu São José, a gente esquece disso, ficou viúva, e o filho andarilho. Os próprios parentes de Nossa Senhora chegou para ela e disse assim: interna teu filho, que teu filho está louco. Chegou no outro lugar, é um beberrão, é um comilão. Você entende como Nossa Senhora teve que ter muita fé, firmeza, para elaborar todas essas situações? Na própria cidade natal, onde Maria viveu, segundo a tradição, quando Jesus passou para Cafarnaum, Maria teria passado ou teria ido para outro lugar, mas na própria cidade, ela vê o filho sendo arrastado pelas ruas para ser jogado num penhasco. Mulher de fé. Nós estamos aqui na devoção a Nossa Senhora, mas nós temos firmeza, se abandona com tanta, se blasfema, se revolta, ou o que é pior, eu acho pior, se ignora. A gente vai, padre, a gente vai tocando conforme a dança, não é assim.
Eu volto para Deus quando eu preciso, quando as coisas estão boas. No momento difícil do meu sacerdócio, é um momento em que eu testemunho a minha fé. No momento difícil teu, do casamento, no momento difícil teu, das escolhas profissionais, é que você vai testemunhar a tua fé. Eu nem falei de Maria, mulher fibra, na paixão de Jesus. Mas foi por isso que ela ficou de pé. Se João lembra disso, capítulo 19, Maria estava de pé ao pé da cruz. Não é para dizer que ela era insensível, mas é para dizer, na hora pior da morte do filho, a fé a manteve de pé. Filhos queridos, é isso que nós precisamos. Precisamos de pedir a Nossa Senhora, me faça ser firme. Ter fé sim, mas lembre-se, quando nós nascemos, não tem mérito nenhum ter fé, tá? Não tem mérito, porque quando nós nascemos, nunca esqueça disso, Deus nos deu 3 dons infusos, quer dizer, dado: fé, esperança e caridade. Você ter fé não é mérito teu, é tudo graça. Agora, a firmeza na fé, isso é esforço humano, de quem reza, de quem tem discernimento, de quem se espelha nos santos, de quem se espelha na Virgem Maria, de quem se espelha na Sagrada Escritura. A firmeza é esforço humano, a fé é graça divina. Distinguir assim, não é bem assim, mas é para mostrar que para ter consistência na fé, nós também temos parte disso. Que Nossa Senhora nos ajude